Olá a todos vocês que estão nos acompanhando agora, nosso podcast. Mais um programa podcast Sobriedade e Paz. Trazemos para vocês, nesse dia especial, muita alegria. Desejamos para você que está aí na sua casa, onde você estiver no seu trabalho, nos assistindo, muita paz, né? E nesse momento que o mundo vive guerra, confusão, conflitos, nós queríamos um minuto de silêncio, voltar o nosso pensamento para as pessoas vítimas da violência, das drogas. Vamos pedir ao nosso poder superior, a Deus, que nos guie, que nos proteja e ajude essas pessoas que estão sofrendo, as famílias, por causa das drogas. Nós queremos paz e sobriedade para todos. Né, doutora Eliana? Boa tarde também, isso que eu desejo. É muito bom receber a senhora aqui conosco, né? Nesse dia especial, trazendo um assunto assim maravilhoso. Porque eu falo para as pessoas, muitas coisas boas estão acontecendo no mundo. E a gente pensa que é só coisa ruim, né? Não, a coisa boa acontece, graças a Deus, e precisamos de valorizar. Senão e nós temos que valorizar. Isso mesmo. E então ela vai se apresentar para nós, quem é ela, o que ela faz, o que ela já fez e o que ela está fazendo atualmente. Por isso que nós chamamos ela aqui nesse programa, onde a gente quer ajudar as pessoas a se recuperar, encontrar paz, deixar os vícios que está destruindo a vida deles. E você já vai curtindo aí a nossa página, entre no nosso canal, né? Você que está nos acompanhando, passe adiante, né? Se inscreva, o sininho aí, ó. Tchum! Por favor, nós precisamos da sua colaboração, da sua participação. E agora ela vai falar um pouquinho, se apresentar, porque o currículo é extenso, né? E eu vou complementando algumas coisas que eu já conheço. Tá. Então, boa tarde. Eu sou uma mulher de alguns anos corridos. Estou com 70 e alguns anos, o que é uma bênção, porque a gente só fica vivo e faz anos se a gente ficou vivo. Eu sou médica. E eu faço cirurgia geral, e sou médica. E comecei a me interessar por essas coisas relacionadas à droga e descompensação das pessoas por conta de consultório meu, que os problemas são muito... Como que é isso aí? Chega lá, doutor Helena? Muito problema no hospital, no consultório? Chega demais. E é muito frequente a pessoa ficar doente porque não sabe o que vai fazer com as outras pessoas que estão em volta delas. Quantos anos de consultório já cuidando de gente doente aí, doutor? Eu tenho 50 anos de vida médica. Nossa, mas que maravilha. Recentemente, vamos dizer assim, de uns 15, 20 anos para cá, houve realmente uma mudança de comportamento dos indivíduos e uma difusão muito maior de problemas outros que terminaram para as pessoas usarem drogas e medicação sedativa, anti-ansiolítica e por aí vai. E as drogas estão nesse meio. Vamos dizer assim, o brasileiro tem uma tendência a se automedicar, não tem isso, doutora Eliane? A senhora não percebe isso? Ou as pessoas falam assim, ó, toma aquele remédio, você está com depressão, você não está dormindo, arruma um jeito, pede pro médico amigo, pede pro fulano, ou arruma um jeito aí, né? Ou fulano dá pro fulano, não tô tomando, eu vou comprar e te dou, né? O brasileiro tem mais jeitinho brasileiro? O brasileiro faz isso, mas o problema das drogas, eu não acho que é só isso, não. Eu vejo que houve uma... É como se o indivíduo tivesse uma desconexão com muitos valores anteriores. Com certeza. E a vida ficou muito polimorfa, muito misturada. Hoje, com internet, telefone e até a televisão, que já é um pouco velha frente às outras coisas, ela permitiu que os indivíduos se comunicassem de uma maneira bastante mais acentuada. Ele é exigido. Então, nessa minha avaliação que eu fiz, eu cheguei à conclusão que muitas pessoas, elas acham que elas têm que ser o melhor, o mais alegre, o mais satisfeito, de melhor vida. E aí, não conseguindo aquilo, eles vão procurando do jeito que dá. E aí termina muito frequentemente com o uso disso. É interessante porque eu sou psicólogo, a pessoa já vem com a queixa à procura de um problema que ela está emocional, psicológico, relacionamento, etc, né?
E aí vai na senhora que é médica, né? Aí chega lá a doutora Eliana e junto com a doença física, ele leva também os problemas emocionais, não é assim? Aí mistura, por exemplo, Tudo, tem uma tudo. doença, aí a senhora vai investigar, aí a senhora vai descobrir que tem o uso de Exa- alguma droga ou de algum abuso de droga. e não é bem exatamente na pessoa que vai lá, são nas Ah, pessoas em torno de quem vai lá. família começa a Aí a falar. gente vê, por exemplo, é uma quantidade muito grande de famílias com pessoas alcoolistas. O marido, o pai, um filho, com o uso de muitas drogas, sem nem perceber que está usando. Muitas vezes as pessoas usam, vai na festinha, fica alegre, aí resolve ficar alegre outro dia, mais outro dia, mais outro dia. Então, por conta disso, eu tenho assim muitos conhecidos, inclusive, e outra coisa, a droga, o uso do psicotrópico, vamos dizer assim, do psicoativo, existe toda uma ideia de que ele se encontra basicamente nos níveis de condições socioeconômicas inferiores. Não existe. Existe em tudo que é lugar. Acontece que a pessoa de melhor condição é mais abafado, mais Consegue esconder melhor, escondido, né? E quando a situação sai fora de rumo, o cidadão vai para uma clínica, para um spa, faz uma recuperação. E o pessoal de menor condição socioeconômica não tem muito essas Teve que fazer uma viagem, a negócio, a trabalho. Aí ele foi pra chácara Isso, dele, vai ficar uns dias lá. isso. Mas na verdade aconteceu um problema. Ou ele tá Exato, medicado, ou machucou, muitas vezes quebrou um braço, né, doutora? isso, Fez uma cirurgia ali de socorro, isso, emergência. exatamente. Bateu o carro. Isso. Outra coisa que eu observei ao longo desses anos é o seguinte: o fato de a gente ter tido, talvez, as epidemias de Covid, elas obrigaram os indivíduos a ficar mais com eles próprios, sabe? E com os núcleos familiares mais próximos. E aí o que acontece? Deu um jeito e um tempo e um modo de se ver o que estava acontecendo. Aí, para sair do sufoco, vou tomar um remédio. Para sair do sufoco, vou ficar mais alegre, usar uma outra coisa. E é uma situação muito interessante. Eu estava, inclusive, ouvindo vocês agora, a gente vendo aqui um programa, e eu já verifiquei isso nessa minha tentativa de escrever esse livro, sobre o uso de cocaína e aquilo que nós estávamos conversando sobre a vacina da Certeza. cocaína. Realmente existe um estudo, um projeto sobre a possibilidade do uso para evitar o uso compulsivo da Pra cocaína. bloquear o efeito dela tão forte no cérebro, né? Acontece que eu vou fazer uma pergunta. A gente consegue bloquear a cocaína. E o que você faz quando o indivíduo quer sair do sufoco, porque ele vai usar a cocaína porque ele está no sufoco? Aí o que você faz? Você arranja um anti-sufoco, uma vacina anti-sufoco. Então, o que eu fico pensando, e nesse livreto que eu estou escrevendo, tem uma parte onde, lá no finalzinho, que chama tratamento. Como a gente pode proibir o uso da droga, controlar o uso da droga, sugerir que não se use droga, mostrar que a droga é uma porcaria que vai matar o indivíduo, mas o problema que eu vejo maior e o indivíduo, o que vai fazer para ele evitar o sufoco, a agonia, a angústia, o medo. Medo, eles muito têm medo, vai usar droga porque tem medo. A dor. Como você vai Sofrimento, evitar? né? Porque a droga é o veículo para diminuir esses sentimentos que você fala, que você é psicólogo, psicoterapeuta, Eu eu não falo sei que como, ele é o anestésico para dor isso, existencial, para dor para emocional. dor emocional. Sofrimento interno que ele traz da vida Isso, dele, a não aceitação da condição que ele se encontra, de repente o conflito no isso, casamento, aí ele não quer brigar, aí ele não quer ir embora, ele não quer largar a mulher, mas também tá difícil de ficar ali, ele vai beber para anestesiar aquela dor e para dormir logo, aí ele se é, embriaga, logo vem o sono e dorme e não enche o dorme saco e da não mulher. pensa, não pensa. Então, talvez, Ou briga com a mulher, né, isso. muitas vezes. Então, eu acredito, por exemplo, que essa ideia que nós estávamos discutindo sobre
uma vacina antidroga, porque não é só anti-cocaína, tem que ser anti um montão de coisa. É verdade. Mas a vacina principal, talvez, seja uma maneira da gente pegar as pessoas, educá-las e chegar à conclusão de, para elas têm que chegar à conclusão, eu preciso de arranjar outra saída que não seja a fuga, que não seja o sufoco de usar uma coisa que abafa tudo e não deixa sair para fora, não deixa discutir aquilo. O que eu observei é isso, porque a maioria delas fazem isso. Eu lembro que chegou um senhor no meu consultório, né? E aí ele falou assim, minha mulher me mandou aqui, mas meu filho disse que não me aguenta mais. Mas é o contrário, doutor. Eu que não aguento eles. Porque eles falaram que se eu não viesse aqui no consultório, eles iam separar de mim, me largar, né? Mas eu que estou querendo largar deles, não estou dando conta. Mas eu vou contar uma coisa para o senhor. Se o senhor conseguir me ajudar aqui, eu acho que eu posso diminuir essa bebida. Porque eu nunca falei disso para ninguém, né? Eu bebo, falo lá no bar para meus amigos, mas depois eu esqueço. Porque eu falo, estou bêbado, né? Não resolve. É por isso que os botecos acabam sendo consultórios de terapia. Por isso que está cheio, as pessoas estão precisando de terapia e vai no lugar errado. E ele foi falando. Aqui eu tenho 3 espinhos na minha garganta que tá aqui e eu tenho que beber todo dia para anestesiar a dor. É igual um espinho que enfiou aqui e que dói. Eu falei assim, vamos dar nome para esses espinhos? Ele falou, eu nunca pensei nisso não. Aí deu sogra, esposa e filho. Tá no lugar errado. Aí eu falei assim, então para aí, vamos tirar esses espinhos. Aí nós falamos, verbalizamos. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, escreve uma carta falando tudo que você sente. Pode brigar, pode xingar, mas você não vai entregar a carta, é só aqui no consultório. E ele escreveu, e ele fez o dever certinho. E quando ele lia aquela carta, ele chorava. Ele falou, doutor, essa semana eu quase não bebi. Eu fiquei tranquilo e eu fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu fui passear no parque com o meu netinho. Eu fui andar de bicicleta com ele, fui lá ver os peixes com ele, coisa que eu não fazia. Olha, mudando, tá vendo? Ele foi fazer uma diversão com o netinho. Por que que ele foi? Porque ele não estava bêbado? Aí o filho dele deixou ele levar. Se eu tivesse bebido, ele não tinha ido. Então olha aí, tem saídas? Tem coisas saudáveis para se fazer? Tem, né? Aí precisa de um programa de reeducação, né? Começando nas nossas escolas, nas redes públicas e política pública para prevenir e ajudar as pessoas para não precisar de usar droga, porque é um prejuízo muito grande para o governo, não é? Pois é muito mas dinheiro que joga fora, né? Uma das coisas que eu vi ao longo dessas minhas pesquisas sobre isso é que tem uma situação muito, muito infeliz. Nós somos uma população assim de uns 8 bilhões de pessoas. Aqui no Brasil tem esses, vamos dizer, 200 milhões de habitantes, dos quais uma quantidade muito grande no sufoco. Então, talvez eu não sei como fazer isso, porque isso deveria ser feito realmente da sua formação cultural, lá de baixo, até no seu nível universitário, se você tiver a sorte de fazer universidade, ou nos seus níveis trabalhistas, se você for trabalhar numa empresa que se preocupa com isso. O que eu penso? Os indivíduos tinham que começar, talvez, a ver isso que você falou. Cadê o espinho? Porque tem espinho de tudo que é tipo. E Verdade. Uma das coisas que a gente aprende é não olhar para o espinho. A gente não olha para ele. A gente engole... Põe um remédio lá para ele não doer. Exato. Tampa ele, então, né? Esconde ele. Então, tem, por exemplo, uma das coisas muito boas nos sistemas de prevenção e de tratamento de drogados são aquilo que eles chamam dos 12 passos. Isso. Que a gente devia usar aquilo nas escolas, sabe? Não é para pessoa, porque... Eu vejo algumas escolas de adolescente, de criança, onde os problemas vão se somando um por cima do outro e chega lá na frente, a melhor saída é a cervejinha do fim de semana, até para um indivíduo de 15, 14, 16 anos. Porque, vou para a casa, chego lá e durmo.
Então, eu até queria, tentei falar isso quando meu neto estava no nível já de segundo grau, assim, primeiro grau, final, adolescente, que eu penso que todas as escolas, todas, com crianças de nível de 10 anos para cima, devia ter um tipo de. Isso que você falou, vamos pensar no nosso espinho, vamos escrever sobre os nossos espinhos aqui, guardar aqui dentro da minha mochila, não entrega para ninguém, não. Você vai ler na semana que vem. Porque não existe E isso, vamos pôr sabe? um remédio nisso, né? Vamos descobrir um jeito Mas disso. não existe. Isso é uma maneira de você perceber que você está doído e que tem uma solução, que você não precisa de partir para, vamos dizer, para ignorância. Porque, na realidade, a ignorância é você tomar uma dose e um cheiro de cocaína para ficar muito alegre, sair do sufoco, sair da dor. Você entendeu? Eu imagino isso. Eu acho que para a gente conseguir resolver um problema que é no mundo inteiro, muito, muito grave, no mundo inteiro, se você analisar estatísticas de qualquer lugar do mundo, você vai ver que é um problema sério. Agora mesmo nós vamos mostrar aqui que não é um problema só de países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, que nos países desenvolvidos de primeiro mundo existe níveis de drogadição que é uma tristeza muito grande. Pessoas que você observa elas no próprio vestimenta delas, que são as pessoas assim, que têm condições financeiras boas e que estão nas ruas jogados ali como porcos, pior que porco, né? Porque porco não fica bêbado, porco não fica drogado, né? Fica sujo porque ele gosta da lama como uma proteção. Mas assim, com fezes, mosquito, um em cima do outro. Agora mesmo nós vamos chamar essa reportagem para a gente ver o que a droga faz, né, nas pessoas, e que nós precisamos cuidar dos nossos jovens, porque senão agora mesmo vai ser uma população de pessoas com transtornos mentais sérios, porque da drogadição ela vai evoluindo, a pessoa vai se tornando uma pessoa que não dá conta mais de cuidar da vida dela, e nem dos outros, né? Isso é verdade. Agora, e tem, das minhas conclusões que eu cheguei aqui com essa pequena, eu fiz uma revisão de vida, porque eu já passei por algumas situações onde você recebe, verifica pessoas, e até pessoas próximas, familiares e outros amigos, filho do amigo, pai do amigo, vai por aí fora, pessoas de consultório, pessoas da emergência e mais o que eu vi, e eu cheguei à conclusão que a gente precisa de ter umas 4 ou 5 atitudes com respeito a isso. Recentemente eu peguei um livro do Ministério da Saúde e da Justiça referente a um documento deles lá, a controle de droga, mas eu acho que a situação precisa de ser assim, a gente tem que ver escola, fundamental qualquer tipo de escola, privada, pública, escola para pessoas especiais, o que seja, a escola é a primeira barreira para você não chegar lá. Qualquer escola, do nível 0 ao nível universitário. Segundo, a gente precisa de ver um ambiente. Dentro da escola, a gente consegue perceber, muitas vezes, a situação familiar e social do indivíduo. Mas as escolas ou não têm condições econômicas para mexer com aquilo, ou falta pessoal qualificado. Será que os professores foram preparados para isso, né? Não sei. Que é um assunto delicado. Delicado e fundamental, sabe? E eles vão lidar, por exemplo, chega uma criança lá, hoje ela chegou muito triste. E aí o professor observa, à medida que o professor convive com aquela criança, ele vai contar, meu pai bebeu ontem, bateu na minha mãe, ou meu pai está preso, que ele usou droga, a polícia pegou ele. Essa criança vai ficar traumatizada. O professor tem que ter alguma ferramenta para acolher, para orientar, para apoiar, porque ele vai ter dificuldade de aprender ali nesse momento. Ou pelo menos para perceber que está acontecendo alguma coisa. Tem alguma coisa com essa criança. Tem uma outra situação que eu achei muito interessante, que eu fui aprendendo. Eu acho que se a gente fizesse o que a gente faz com adulto, que é uma terapia de grupo, e você pegasse uma mini terapia de jovens de grupo, 5, 6, porque as pessoas têm vergonha de falar.
Elas têm vergonha, elas não falam que o problema não é com elas, é com aquele cidadão que está do lado, ou a pessoa, a mulher ou irmão do lado delas. Então, eu imagino, assim, eu fiquei até pensando em fazer uma proposta para um grupo de escolas que estava lendo esse meu livrinho aqui, sobre o seguinte: vamos pegar 10 crianças por grupo, ali, né? Conseguir as autorizações dos pais, obviamente, para fazer uma terapia de grupo de 10 crianças, 10 crianças, 10 crianças, e fazer um trabalho em cima disso. Porque eu acho que isso é uma coisa que ajuda demais na prevenção lá em cima, porque o maior número de usuários, um número muito grande, começa com 18 anos, 20 anos, 24 a 40, 60 anos. O uso, então, nas pesquisas que a senhora foi desenvolvendo, realmente nessa idade aí, 17, 18 anos, é que começa a usar mais vários tipos de droga. Doutor Márcio... Quem que é o mais forte? É o álcool? É a maconha? Que é? Olha, 14, 15 anos. Aí começa a experimentar. Começa a experimentar. Inclusive, tem umas estatísticas que eu achei as mais confiáveis, da ONU. Tem um departamento chamado UNODC, que é um departamento da ONU que chama United Nations Office on Drug and Crime. Os governos que são os países que são signatários de lá, eles são obrigados por contratos entre eles a fornecer as informações para esse organismo. E aí, periodicamente, ele manda as orientações e pega as informações para ter um levantamento mundial da situação. E, realmente, indivíduos desta idade, eu fiquei assim, muito chocada, porque 15, 16 anos são menino, você está entendendo? E, pelo que eu vejo, são completamente embananados, mesmo que sejam muito direcionados para fazer determinadas coisas. Aí eu penso, hoje eu estou convencida de que, se a gente conseguisse fazer um tipo de avaliação, sabe, em cima dessas crianças de orientação, você consegue difundir a ideia. Quando eu estava pesquisando sobre cigarro, tabaco, para fazer esse livro, eu verifiquei um negócio interessante e ontem também li. Por exemplo, o tabaco era considerado completamente antifeminino. Mulheres, era horrível usar tabaco. Aí, eles precisavam de aumentar o consumo de tabaco. O que eles fizeram? Fizeram uma propaganda maciça, fizeram cachês para os artistas e atores de Hollywood e das coisas, e eles recebiam cachê por cada filme que eles saíssem com um cigarro na boca. Moral da história: tudo que a mulher linda, maravilhosa, e o homem galã, etc., parecia com seu cigarrinho. Quem tem um pouco mais de idade se lembra dos filmes de 50, 60, todo mundo estava com seu cigarro e com seu copinho de uísque na mão para poder fazer isso. Poder da mídia. Exato. Né? Aí eu fico imaginando, se a gente pega essas crianças dessa idade, 10, 12, 13 anos, e analisa com ela a problemática delas, porque um vai para um lado porque ele resolveu que ele vai ser homossexual e ele não pode. O outro vai porque o pai dele desandou a bater na mãe dele, o outro porque a mãe separou do pai, o outro porque morreu o pai e a mãe. Então, cada um tem a sua razão de ter o seu sofrimento, que existe. Traz esse sofrimento interno e está dando conta de lidar, isso. Né? Aí, quando você pega a pessoa no seu consultório, você fala lá, cadê o seu espinho? Mas ninguém fala isso para quem tem 15, 16, verdade. 18 anos. A gente não fala. A gente percebe que o cidadão está com o sapato apertado, mas ninguém pergunta, escuta, cadê o espinho? Você entendeu? Ele bate a porta de casa, isso. Ele se isola, ele só conversa com os amigos, ou ele come demais, ou ele não come. Tudo, vai em cima, Ele muda o jeito, de repente. Muda. O cabelo, pinta de uma cor para chamar atenção, para ver se o pai dá atenção. Exato. Né? Então, eu imagino que seria uma política pública interessante se as escolas, em todos os níveis, fosse obrigado nas escolas a fazer igual se faz com ordem política e social. Então, teve um tempo que era obrigatório, aí saiu, aí voltou. Hoje, todo mundo estuda para fazer o seu cursinho de vestibular e vai ao Enem e tudo mais. Então, devia ser obrigatório
um período, X horas em que o indivíduo é obrigado a olhar para dentro dele. Aí tem uma coisa que eu também vi que é muito interessante. Os grupos religiosos costumam fazer isso com religião, mas a religião, se o indivíduo acredita naquilo, ele faz uma introspecção, senão ela fica só para o lado de fora, não entra, com a obrigação, não entra. E fica uma coisa pesada muitas vezes. Né? Mas a participação parece que existe. Acontece que na escola não existe esse sentido de pertencimento. Você é um adolescente, pertence ao gênero humano, qual o seu espinho? Você usou muito bem a expressão, tem 3 espinhos na garganta. Vamos ver o espinho de todo mundo. Seu espinho, porque quando eu falo do meu espinho, que é meu pai, se o outro falar do pai dele também, não vai ter aquela vergonha. Falou do pai, você entendeu? Porque o problema é a vergonha. Ele falava assim, o espinho... Se ele ficar ali, ele vai infeccionar, ele vai fazer uma dor maior, né? Isso. E ele pode atingir outras áreas e complicações. Mas se chega na hora e vai tirando com cuidado, vai falando, vai pondo remédio, vai limpando e sai, ali ele vai ter novamente uma funcionalidade daquele lugar da vida dele que estava bloqueada, que estava atrapalhando, ele volta a ser uma pessoa que sorri. Eu dei o exemplo dessa pessoa, ele deixou de beber, porque ele estava nervoso, com raiva, ele não brigava com a sogra, por exemplo, e ele falei, essa semana você não vai brigar com ninguém, esquece um pouco essa sogra, vamos pôr o remédio chamado perdão, e vai pegar o que você tem de melhor na vida. O que é para ele? Ele falou, a melhor coisa que eu tenho hoje é meu netinho. Eu falei, então pega, vai passear, vai rir, vai divertir. Aí eu falei assim, vamos olhar para o que é bom e vamos pôr o remédio naquilo que está ruim. É o jeito das coisas sararem, né, doutora? Olhar para o que é bom. E a pessoa que está muitas vezes sofrendo sozinha, ela muitas vezes não consegue ter essa visão multidimensional, porque ele fica olhando só para aquilo que está doendo. Aí vem algum profissional, outra pessoa, fala, olha, isso aqui é bom, olha, vamos fazer outra coisa boa. E aí a droga já não tem tanto poder de dominação na mente dele, na vida dele, né? Mas aí eu tenho um outro critério, que eu também observei e verifiquei aqui. Eu acho que as pessoas têm que ter... Você é psicoterapeuta. Os psicoterapeutas acreditam muito, igual os religiosos, no poder da mente, da alma, do pensamento e tudo mais. Eu acho que a gente precisa de ter auxílio. Você entendeu? Eu sou uma pessoa meio fisicista nesse aspecto. Regras, normas, horários... Não, eu acho assim, uma das coisas que eu aprendi, que eu já sabia, mas a gente vai aprendendo. Eu sou médica há 50 anos, mas a gente vai... Os conhecimentos nossos dos últimos anos para cá, 50 anos, o meu tempo de vida médica, 50 anos, mudaram muito. Então, há 50 anos atrás, quando eu comecei na faculdade, foi logo depois que descobriram que existia um DNA, você acredita? Então, eu me sinto assim meio dinossáurica nesse aspecto. Mas é o seguinte, a mente da gente, ela depende muito de várias coisas. Do seu gene. 2, de uma coisa que se descobriu agora, chama epigenética, que é tudo que muda em volta de você e que você recebe, você muda e você passa para frente depois. Recebe e passa. E passa, independente do que a gente pensava anteriormente, né? Terceiro, o ambiente que você está, ele impacta o seu cérebro, a sua alma, a sua consciência. E esse impacto na sua consciência, ele muda seu cérebro. O cérebro da gente é muito lento para aprender, muito perspicaz e rápido para algumas coisas. Um exemplo é você botar o dedão no forno quente. Dificilmente você vai esquecer que botou lá. Mas tem outras coisas que vão mudando. E as drogas, de um modo geral, elas atuam em partes específicas do seu cérebro. E você conseguir mudar de volta aquilo que foi para lá, foi impactado, volta para cá, é muito difícil.
A religião, os grupos religiosos têm um poder muito grande em cima disso, porque usam uma parte do cérebro muito voltada para crença, necessidade de crença. Os psicoterapeutas têm uma maneira também muito interessante, porque você vai lá atrás, pega aquilo que o seu espinho, e trabalha o seu espinho de modo que você não tenha aquela reação absurda que você tem lá na frente, caso você desconhecesse o espinho. Passa a ter uma resposta diferente, melhor. Isso, mas tem um pedaço do cérebro que esse aí, eu peguei vários livros para ver, eu falei, gente, não pode ser só isso. E existe uma modificação do seu cérebro. O cérebro da gente, ele tem um pedaço que é muito protegido, protegidíssimo. Fica lá dentro do seu cérebro, protegido pelo osso, pela pele, pela parte que está em volta de dentro, e que chama mesencéfalo. É aquilo que faz você ficar apavorado. É um quadro que nós íamos conversando do cachorro. Eu vou dar um exemplo para você, uma coisa muito interessante que eu li tem uns 30 anos isso. Quando começou a gente a analisar as figuras de funcionamento cerebral, como é que são feitas essas análises? Os indivíduos dão substâncias que vão para determinadas partes do seu cérebro. Aí fazem um registro gráfico daquilo e os computadores analisam e reconectam as imagens para fazer a figura de acordo com a anatomia do cérebro, onde é que está aquilo. Então, algumas substâncias, elas se funcionam mais em determinadas partes do cérebro. Então, quando você pensa, por exemplo, que vai mexer a perna e o pé, você usa uma coisa chamada cintilografia cerebral e a máquina registra, o computador registra, junta e vê, plum, plum, acende uma luzinha naquela parte do cérebro conectada com a sua perna. Então, se você fizer isso, por exemplo, fizeram isso com animais primeiro, que foram espancados e maltratados. E os animais têm uma reação que se chama luta ou fuga, que todo psiquiatra, psicólogo sabe. O que é isso? Se você escuta um barulho de explosão e é uma bomba, qualquer explosão dali para frente você liga com a bomba e não com o cano do carro. Você liga com a bomba que matou gente. Isso chama uma conexão instantânea. É o ruído com aquilo lá. O arquivo de memória que fica ali é da bomba. Exatamente. Né? E a gente tem uma parte do cérebro que fala aquilo. Então, por exemplo, um animal do mato, se você ameaça ele tem duas coisas. Ou ele pula em cima de você para te matar, ou ele se manda e foge. E eles fizeram essa análise com crianças e adultos que foram ameaçados e que foram submetidos a estresse traumáticos. E verificaram a seguinte coisa, por exemplo, houve uma mudança no cérebro daquelas pessoas que foram maltratadas quando crianças e durante um período, com relação ao cérebro de pessoas que nunca tiveram algum tipo de ameaça. Partes do cérebro dessa pessoa que foi ameaçada continuou a vida inteira com aquele estímulo, era fazer o ruído e a pessoa já ficava num esquema de luta, ou vou brigar ou vou fugir. Para você ver que houve uma mudança. E o nosso mundo atual é um negócio que eu não sei o que está sendo estimulado do zero, porque a gente não faz um estímulo, por exemplo, toda vez que você liga o telefone e o seu WhatsApp e vem aquela informação, o que acontece no seu cérebro? Sabe lá se você não está sendo ameaçado, aí fala, estou sendo ameaçado, preciso de uma dosezinha de cocaína. Você entendeu? É o que desperta na pessoa. Eu vou contar um negócio que ontem eu estava pensando nessa nossa entrevista e eu me lembrei disso. Eu tinha 5 anos, mais ou menos, o Getúlio morreu, ele se matou. E eu morava numa cidade do interior aqui de Goiás, do lado da prefeitura. E eu estava até conversando com a minha amiga. E eu me lembro que eu saí da minha casa, que era a mesma calçada da prefeitura, e eu via pernas, botina, tamanco de madeira, gente chorando, porque parece que choraram muito naquela época. Mulheres, era assim um pandemônio na porta da minha casa.
E eu escutava, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Você sabe que eu fiquei até os 9 anos achando que o Getúlio tinha morrido lá do lado da minha casa. Só para você ter ideia. Eu Como que é o registro, né? percebi com 4 a 5 anos, porque eu tinha essa idade quando ele morreu. E eu fiquei pensando que ele tinha morrido lá da minha casa. Você imagina uma pessoa que assiste uma briga, 2 brigas, 3, uma coisa, uma agressão, uma violência, uma quebração de coisa, com essa idade, fica assistindo com 9, 4 anos, 5 anos, 3 anos, parará, a vida inteira. Ele fica Aí em pânico, porque chega no momento Isso. lá na adolescência, experimenta algum tipo de droga, ele entra ela em- entra como calmante, parece, né? Sei lá, você está entendendo? A pessoa que tem o medo, ele tira o medo dele, isso. né? Então, o que me chamou a atenção é que eu não sou ninguém especial, mas uma pessoa, uma criança de 5 anos, que lembra durante uns 9, 10 anos, e eu estou com 74 anos agora, até hoje eu lembro das pernas, dos braços, você imagina, Olha. 70 anos depois. Você entendeu? Igual você imagina, e não era ninguém meu, não foi um sofrimento meu Foi um direto, sofrimento não familiar, foi foi um uma medo coisa a meu, não nível foi. nacional, mas- Exato, mas não foi uma coisa que me tocasse diretamente. Agora eu fiquei pensando, falei, gente, tem que ter a gente tem que começar a trabalhar a alma das pessoas de um pouco mais cedo do que a gente está trabalhando. Basicamente é isso. Tem um especialista, ele é um psiquiatra famoso, né? Escritor também, Augusto Cury, né? Ele escreveu um livro voltado para a inteligência multifocal, inteligência emocional, né? E ele fez um programa que algumas escolas em alguns lugares estão aplicando o programa, que é Academia das Emoções, para as crianças entender cada emoção dela, por que que surge, como que ela lida, e fazer a conexão do acontecimento, do Isso, momento, e a emoção que ele está sentindo, e como que ele pode fazer para ele acalmar ela, né? Então, e com a pandemia, a gente viu que o mundo virou de cabeça para baixo, ainda está tentando voltar devagarzinho, né? E todo mundo isolado, todo mundo com medo, Medo, o pânico. medo e pânico. O que eu peguei de pessoas no meu consultório com pânico, mas a pandemia já acabou, já passou, mas o pânico não passou, O doutor. pânico não passou, não passou. A ansiedade continua. Tem pessoas que estão em estado depressivo e não conseguem sair. E falam assim, eu não sei por quê. Eu estava na pandemia, mas eu continuo. Eu ando na rua assim com aquela sensação que vai acontecer alguma coisa ruim, vai morrer alguém perto de mim, vou Isso. perder alguém. Né? Exatamente. Então, essa coisa tá aí, né? Aí E as pessoas beberam mais, usaram mais droga. Tudo. E ainda estão usando e bebendo mais. Exatamente, exatamente. E uma das coisas, 2 sentimentos que eu achei muito interessante não, né? Porque são desagradáveis, mas a gente nasceu com ele, a gente tem isso no nosso DNA, na nossa epigenética, na nossa vida e tudo mais. São 2 situações. Medo e raiva. Porque eu nunca vi tanta coisa para se ter raiva ou não ter, mas a raiva está lá, e tanta coisa para ter medo ou não ter, mas o medo está lá. Então, o medo e a raiva são 2 situações muito críticas. E eu não sei se isso é um processo reacional igual a gente... Uma coisa muito interessante, há uns tempos atrás também, eu leio muito, sabe? Eu leio até papelzinho de jornal, eu acho que tem uma utilidade. E eu estava lendo um livro sobre reações pós-traumáticas, quadros de síndromes pós-traumáticas. Então, nesse livro, que eu achei muito interessante, eles falam o seguinte, que tem um sentido da gente que ele é muito crítico, chama cheiro. E aí, olha que coisa interessante, o Covid, a primeira coisa que fez foi tirar o cheiro das pessoas. Porque o cheiro é assim, se você teve uma situação traumática com cheiro, e você sentiu aquele cheiro, ou uma situação fantástica, fica gravado mesmo. Você teve aquela paixão da sua vida, aquele estado maravilhoso com aquele cheiro. Toda vez que o cheiro aparece, você lembra da situação. E o Covid ficou sem cheiro. E o povo ficou sem cheiro. A gente ficou tudo assim, sem cheiro e sem
Como é que eu até fiquei pensando costumo como falar será pras a reação pessoas- das pessoas disso? Eu falo para Como as que pessoas foi? que eu como com o nariz, né? Pois é. Daqui a boca não. E como eu fiquei sem cheiro, eu emagreci 11 quilos. E eu fiquei 9 dias no São Francisco de Assis, no Sei. hospital. Uai, eu nunca emagreci desse tanto. Por Pois quê? Uai, eu não tinha fome, porque não tinha cheiro. Olha aí. Então eu acho que a gente precisa de olhar para as pessoas, para os jovens, para os velhos, para as pessoas, e começar a falar com elas sobre o espinho delas, a Verdade. flor delas, o cheiro delas. Isso. E aí eu vou voltar lá naquilo que a gente estava discutindo. A gente vai conseguir, porque nós homens somos extremamente inventivos. Nós somos maravilhosos do ponto de vista de ideia, de invenção, de fazer coisa. Mas a gente vai inventar a situação, a vacina anti-cocaína, anti-maconha, anti-fentanil, que o fentanil está lá nos Estados Unidos, Tá nos terrível. países terrível, anti-heroína. Mas o que é que a gente vai fazer com a alma humana que sai à procura disso? Ele vai usar a vacina, perfeito. Aí não vai ter aquele efeito que ele acha que precisa. O que ele vai fazer? E falando em fentanil aí, de 2 semanas para cá eu tive 2 chamadas pedindo socorro, famílias, né? E as pessoas que me pediram socorro justamente eram médicos que estavam fazendo uso, né? E que a família não sabia mais o que fazia. Aí eu encaminhei para clínicas especializadas que tinham um corpo clínico médico, que tinha um processo de desintoxicação. Conheço só 2 que fazem isso. Sei que tem mais, né? Mas é um fenômeno que no Brasil está chegando agora, mas a gente sabe que já está pegando muito essa classe. Mas não é só médico não, né? Tem muita gente aí usando, Não, né? tem muita gente, não é só médico e enfermeira, não. E a situação que eu vejo é aquela anterior, Porque sabe? nos Estados Unidos está matando gente demais. Tá, Diz que eles estão tá. associando junto com a cocaína, coloca um pouquinho de fentanil lá, né? Não, e coloca mais outras coisas. Inclusive, quando eu estava fazendo esse meu livreto aqui, eu tive acesso a uma série de fotografias e reportagens sobre o uso do que eles chamam de a droga crack, faz injetável. O crack injetável? Não, é um tipo de fentanil misturado com. Tem até gasolina no meio, para você ter ideia. É um desastre, porque ela sai dando morte. Já está no Brasil, já? Já tem aqui, já Mas descobriram está mais nos aqui. Estados Unidos? Tem nos Estados Unidos, na Europa. O problema é que a droga é muito, muito Violenta. rentável. Ela rende muito, muito dinheiro. Aí, quando o cidadão ele quer fazer de 1 grama 3 gramas, o que ele faz? Ele põe pó de giz, ele põe soda cáustica, Nossa. ele põe, sei lá, você escolhe. Porque elas vão variando. E aí é um problema também igualmente grave, porque a pessoa, se você quiser, é um negócio que eu fiquei impressionado. Se você entrar na internet, não é na internet, nos vários sites, você encontra informações todas que você quiser. Onde compra, como é que vai, como é que te entrega na sua casa, como é que recebe ali na esquina, o posto de gasolina, é tudo. Ou seja, não é exatamente o pobretão que sem condições que usa, não. Aquele lá, ele fica na beira da calçada e ele usa a pior delas, que é a mistura de tudo, o resto. Então, existe isso de uma maneira muito mais comum do que a gente imagina. E aí, eu fiquei pensando, como que você controla isso? Você não controla, você tem que controlar o usuário. Sabe? É igual você falar, vamos todo mundo usar calça jeans? Vamos. Todo mundo sai usando calça jeans, porque está ali. É muito, muito barato. Eu falo que tem algumas forças hoje que podem se unirem, né? E serem linhas de frente para prevenção e para ajudar, né? E que elas estão adormecidas. São gigantes poderosos adormecidos. Eu acredito nisso que você está falando. Quem são essas forças poderosas adormecidas, né? Primeiro eu falo que são as igrejas e as religiões, né? Eles fazem alguma coisa? Faz. Mas faz tão pouquinho diante do que poderia ter feito e fazer, né?
quem é a outra força poderosíssima? A área da educação, as escolas, as universidades, né? E depois, as escolas, quando eu falo professores, para mim seria uma das forças maiores, um dos exércitos mais poderosos, né? Nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica, né? Então, aí as religiões seria a aeronáutica aí por cima e as escolas seria o exército, né? E viria depois outras organizações não governamentais da sociedade organizada, né? E por trás de tudo isso aí, o governo que tinha que agir a nível mundial para proteger o povo, né? Porque nosso governo, ele age mais só no sistema de repressão Mas e não, prender, não é. reprime e prende. Olha, Mas a prevenção quase não faz. ontem eu assisti ao vivo o ministro do Supremo falando que, assim, eu entendi isso. Nós precisamos liberar o porte de drogas, Eu vi. você ouviu, porque o governo não consegue controlar. Eu achei um absurdo a declaração, vamos liberar, porque ninguém controla mesmo, então vão liberar, porque fica todo mundo liberado. Ou seja, diminui o estresse em cima desse setor, no caso, os presídios que hoje estão atolados e ninguém sabe o que fazer com eles, mas então vamos liberar, porque aí a gente esvazia o presídio. Eu entendi isso da frase mais ou menos inteira. Aí eu fiquei cá pensando, se em vez de fazer isso e pegasse a parte da droga, que é muito dinheiro, que é capturado periodicamente. Nossa, é dinheiro demais. Muito dinheiro. E colocasse não só na repressão de polícia, que nem tentam fazer. Nas instituições que fazem o tratamento, Isso. ajuda, E né? nas instituições e nas prevenções de escolas. Isso. De escolas de todos os níveis, obrigatoriamente. As pessoas me chamam de vez em quando para dar palestra, né? Aí eu já dei muita palestra de graça, porque eu sou um idealista, né? Eu acredito no que eu faço. Mas chegou um momento que eu falei assim, uai, gente, eu como, eu vou de carro, eu tenho gasolina, eu estudo, eu fiz uma especialização de 3 anos, que eu pagava R$ 1.500 por mês, eu tive que estudar para me pegar, e fiz vários cursos, e eu sou um especialista na área. Então eu tenho que cobrar, pelo menos para mim me manter. E ajuda de governo, nunca tive, né? Ajuda de escola, alguns grupos que colaboram, a gente vai dar palestra, faz a vaquinha ali para pagar gasolina pra gente. Você já visitou os CAPs? Alguns CAPs? Você visitou? Estou perguntando muito direto. Quando eu estava ali na Como especialização... que funciona o CAPs que você visitou? Quando eu estava na especialização, né, o CAPS hoje tem uma visão multidisciplinar, né? De atendimento. Então tem CAPS especializados hoje, chamamos CAPS AD, CAPS álcool droga, que é próprio, né? Se for no CAPS normal, chega lá, ele é atendido. Aí se tiver problema de droga e álcool, dá um remedinho, conversa com ele e já manda ele pro CAPS AD, né? Que é o CAPS álcool droga, né? Então lá tem um tratamento, tem o serviço social, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem as dinâmicas de grupo, mas a gente sabe que está tendo muita deficiência ainda. Né? São pouquinhos. São pouquinhos. Pouquinhos em Goiânia, pouquíssimos. Pois aqui... Tinha que ter uns 20 em Goiânia. Se tiver 4, 5 funcionando, é muito. Pois era isso que eu queria saber, porque da minha experiência que eu fui ver, são poucos. Poucos? Poucos. E fora essas... a maioria das assistências são feitas por pessoal não governamental. Você está entendendo? São as pessoas que querem trabalhar com aquilo e que realmente ficam numa dificuldade, porque tem seus custos de tudo. Custos de tudo. E vive da benevolência, da caridade, da boa vontade de homens e de pessoas de bem. E, infelizmente, acaba tendo um serviço ruim, porque é um serviço que a gente fala particular, a família já não tem condição financeira, porque a droga vai corroendo tudo, ele fica devendo para o traficante, devendo para o advogado, que faz alguma coisa que em alguns casos, principalmente usuário de crack e alguns tipos de cocaína, ele vai se endividando, ele
problema na justiça, ele atropela uma pessoa, ele mata alguém no carro, um acidente. Então a Mas família não isso- quer mais acreditar nele, então o Pois tratamento é difícil. E aí, eles não querem ir para a rede pública, para não expor o problema. Então a coisa, igual você falou, aí fica escondido, né? Escondido, fica Aí escondido. ninguém resolve. Aí Vai eu- para essas clínicas particulares. Acontece o que aconteceu esses dias agora lá, aonde? Aqui perto de Goiânia, na cidadezinha. Foi pegar a tal da involuntária, você já viu aquela reportagem? Vi. Mata a pessoa, né? Pega a força, né? E aí, se o poder judiciário falasse assim, essa pessoa tem um problema, o médico atestasse, ela precisa de tratamento, em vez dele ir para a prisão, ele vai cumprir um tratamento dentro de uma comunidade terapêutica que não é voluntária, e você não vai poder sair de lá enquanto não falar que você está bom para voltar à vida social, né? Mas aí você tem que ter uma política É a política geral, voltada porque para isso. o outro problema que eu via é também esse. Por exemplo, as comunidades de base, elas não podem receber adolescentes. Não pode, aí. 18 anos até 60. E aí o que você faz com o adolescente? Eu não sei o que você faz. Tem- Eu procurei em tudo que é lugar para saber o que faz. Aí eu descobri que existe uma coisa chamada CAPS para adolescentes. E eu não sei se isso funciona, porque deveria funcionar numa cidade igual Goiânia, por exemplo, devia ter pelo menos uns 2 setores disso. Há uns anos atrás, eu participei por fora da criação e construção do famoso CREDEC. Eu também participei. Que era para ser um centro De referência. basicamente voltado para psicoativos. Quando eu falo psicoativos, vai de alcoolista até usuário do fentanil e da famosa droga zumbi. Porque tem que ter um lugar para aquilo lá. Precisando. Os CAPs, pelo que eu consegui entender, eles não conseguem suprir aquilo. E aí foi transformado num setor, num hospital de assistência psiquiátrica, que também é uma lástima, porque eu também, ao mexer com essa situação de psiquiátricos ligados a psicoativos, o que é isso? É o doente com comportamento psiquiátrico doente, porque quem é drogadicto é um doente, igualzinho diabético, igualzinho uma pessoa que tem problema cardiológico. Então, o doente psiquiátrico que faz uso de psicoativos, esse doente não tem um lugar público a não ser as consultas de alguns CAPs. E alguns CAPs com leitos determinados e fixos. Eu não sei se a gente consegue controlar uma pessoa que usa rotineiramente qualquer tipo de droga sem usar uma outra segunda droga para equilibrar o sufoco do indivíduo. Quando eu falo sufoco, vai da dor ao pânico, a ansiedade descontrolada, angústia e o controle da família, porque a família vai no bolo e vira aquela confusão. Aí o que acontece? Eu não sei se a gente consegue fazer isso em 2 dias, 3 dias, acho que não consegue. É um processo em que o indivíduo tem que fazer várias coisas. Primeiro, ele tem que aprender a ver aquilo. É dificílimo ele aprender na minha maneira, sabe, doutor, se não for usado algum outro tipo de alguma outra droga para diminuir a ansiedade. Segundo, eu estou um pouquinho no viés do seu. Não sei se tratamentos psicoterapêuticos de 1 semana você consegue resolver o indivíduo desse jeito. Para mim, não consegue. Não tem tratamento psicoterapêutico de 1 semana que dê certo. Que dê certo. Aí, então, ele tem que fazer o tratamento psiquiátrico, tem que fazer o uso de remédios certos para poder desintoxicar, para tirar essa depressão brava que ele vai ficar, ou essa ansiedade louca para usar droga. E outros transtornos, né? E aí o CREDEC, a síndrome de abstinência. O CREDEC era para fazer isso, só que aí as pessoas responsáveis acharam que aquilo lá era muito prato grande para um pouquinho assim de comida. Ou seja, droga é só um pouquinho de comida, aquilo lá é uma coisa fantástica. Então tiraram os drogados e as pessoas adictas, nós estamos sem
e colocaram um hospital psiquiátrico, que também precisa, mas uma coisa não substitui a outra. Ajuda. Você entendeu? Ajuda, mas não substitui. Tem atendimento, tem... Mas eu acho que ficou faltando no Estado um CREDEC, pode até dar o nome que queira, mas a ideia acaba do que que o eu CREDEC vi... hoje está atendendo até problemas de pessoas que têm a situação do autismo, né? Lá virou um lugar... Exato, não tem nada a ver uma coisa tinha com a que ser outra. Bem diferente. Jogaram a demanda para lá. Exato. Então há um desvio de função, né? Achei que foi para suprir a necessidade do Estado de não ter dinheiro, talvez, para suportar tudo, mas aí bloquearam isso. E o pessoal da drogadição, que infelizmente cresceu muito nos últimos anos, vai para onde? Para onde que você vai? A pessoa que é pobre não tem condição. Porque se eu sou rico, milionário, eu pego uma clínica lá no Ceará, né? E vou de mala e cuia fazer a minha psicoterapia, tararã, fico 6 meses lá. Ou pego uma outra clínica aqui perto de Brasília, ou se eu sou religioso, pego uma clínica com... Mas e se eu for uma pessoa pobre, sem condições desse tipo? O que a gente faz? Eu até queria perguntar para o senhor, como é que é feito? Sem lugar. Algumas instituições, até religiosas, antigamente tinha a Casa Bom Samaritano. Fechou. Né? Tinha outras casas também, fecharam. E outro dia, nós aqui da federação, eu, o Roberto, o Dr. Nelson, fomos atrás, porque nós queremos que tenha um lugar, pelo menos, para dar esse socorro para essas pessoas. Né? Exato. Exatamente. E esse socorro, esse acolhimento humano, esse carinho. E é um projeto nosso, e nós vamos conseguir isso, porque sabemos que o bem vence, né? Nós estamos nessa corrente do bem, do amor, e nossos irmãos que estão na rua, eles não são animais, eles são gente. É interessante que tem um movimento hoje muito bonito aí, eu gosto muito de cachorro, os cachorros estão cuidando, tem abrigo, tem tudo. Né? Maravilhoso. E eu aprovo, mas as pessoas ficam difíceis. As pessoas, os cachorros vão, difícil. Né? Eles comem, eles são mais dóceis. Mas as pessoas fogem do controle. Mas eu vou falar uma coisa aqui, e é triste ter que falar isso, mas eu vejo assim, eles são o quê? Marginalizados. Vivem à margem. Como sempre existiu no Império Romano, em outras civilizações, as prostitutas, os leprosos, aquelas pessoas que tinham transtornos mentais, era colocado fora dos muros da cidade, né? Era jogado ali, né? E eles estão aí, mas aqui não tem jeito, mas as cidades são abertas, eles estão aqui na porta da rodoviária, eles invadiram, você viu o programa de ontem? Eles tomaram conta de Campinas, o poder público não sabe o que faz, os moradores de rua, usuários de crack, entram nos comércios, roubam, e o pessoal não sabe o que faz. Agora, se não se unir todas essas forças, poder público, né? Estado, o poder governador, o Ministério Público, Judiciário, juízes, igrejas, padres, pastores de outras igrejas, religiões, e não se unir com as escolas e com maçonaria, todas essas instituições fortes, não vai resolver o problema, porque não é um problema de uma pessoa, é um problema nosso. É triste. E nós podemos resolver? Podemos. Há muitos anos atrás eu ajudei a criar uma instituição chamada Associação Jesus Bom Pastor. Nós recolhemos os mendigos, demos dignidade, conseguimos salvar muitas famílias. Eles recuperavam uns dias, nós ligávamos para as famílias, mandava eles de volta para o interior, acompanhávamos eles, sabe? Pois mas tinha um programa social. Precisa de ter uma política pública e um investimento. E aí, uma coisa que eu queria deixar aqui, eu não sei quanto tempo vai me ser, já estou finalizando. É o seguinte, se você está no sufoco, você acha que precisa de usar alguma coisa para sair do sufoco, pensa que você é capaz de não entrar no sufoco, porque se entrar, a doença de drogadição, a doença do etilismo crônico, a doença até de uma coisa super permitida, o fumante crônico,
você é uma doença pro resto da vida. Se você botar o pé lá dentro para sair, é muito difícil. Então, procura não pôr o pé. Não põe a mão, não põe nada, porque é igual a pessoa diabética. Ela vai ser diabética até morrer. O único controle dela é ela fazer controle para não desequilibrar o diabetes. Então, um adicto que tem uma adicção de qualquer que seja ela, desde a pílula para dormir, que é muito comum, o nosso consumo de psicotrópico para dormir sonífero é gigantesco nesse país, até o uso abusivo de uma coisa que você manda fazer lá na cozinha da sua casa, chama café. O café, tem gente que toma 2 litros de café por dia, depois toma 3 comprimidos para dormir à noite. Ou seja, eu não consigo entender por que usa 2 litros de dia de café e 2 litros de comprimido à noite. Uma coisa é contrária à outra. Então, se você está vendo que você está aí, pensa e fala, escuta, como que eu faço para parar e não virar diabético descontrolado? Porque diabetes é uma doença nobre, né? Nobre. Drogadição, não. É só de vagabundo. Acontece que são as mesmas coisas, os mesmos problemas. Certeza. Drogadição é uma doença que a pessoa não consegue controlar. E que precisa de ajuda e de tratamento. Que precisa de ajuda e tratamento e que pode ser controlado. Isso. E deve ser, e a pessoa fica o resto da vida equilibrada. Ela é capenga de uma perna, mas tem 1 milhão de capenga de perna. Nem por isso a pessoa é incompetente, vagabunda, safada, nem nada. Então, doutora Eliana, como o assunto é muito rico, o assunto é amplo, né? E a gente envolve um tema que a gente quer dar esperança para as pessoas. O livro está quase pronto, como é que é? Tá no forno, vai sair quando? Queremos que a senhora fale mais dele para nós. Seria um próximo programa, porque nós temos que aprofundar. Não deu tempo de falar da questão do abuso, da síndrome de abstinência, os tratamentos que tem hoje. Nós falamos por cima, né, doutor? Não falamos, isso. Claro. Então o meu livro eu mandei para fazer edição e para ver as coisas que são as autorizações para... Qual que é o nome do livro? Nós esquecemos de falar. Olha, eu conversei com a minha jornalista editora e ela falou que é para eu escolher 5 nomes e depois escolher um. Então tá na então escolha. Eu estou aceitando sugestão. Então nós podemos fazer uma enquete aqui, dar uma sugestão exato, do nome do livro, mas né? Para as pessoas que só resumindo para vocês, depois procurarem o livro, eu fiz assim. Eu escrevi uma primeira parte para falar como é que a gente faz parte de um universo e a gente faz parte do formigueiro também. O formigueiro tem milhares de formigas. E nós somos uma formiga, mas também nós somos parte do universo. Formigueiro. Segundo, eu fiz um segundo voluminho para mostrar para as pessoas que elas não são absolutamente safadas. Elas são doentes, dependentes de droga. Isso para mim é maravilhoso. E o efeito das drogas no corpo delas não depende da vontade delas, depende da droga. A única vontade que depende delas é ela esticar a mão e pegar a droga. Esse aí é dela. O que vai acontecer depois... Exato. Depois ela já perdeu o rumo nessas alturas. Perdeu o controle. Isso. Aí que acontece até as coisas recuperar ruins. O controle. Isso. O terceiro volume que eu fiz aqui, que é pequenininho também, pequenininho assim, 12, 15 páginas. É sobre os tipos de droga que tem. Porque, por exemplo, o médico receita sonífero para dormir, porque o cidadão não consegue dormir durante a semana. E não pergunta para ele se ele está tomando 2 litros de café de manhã, de tarde, de noite, por isso que ele não consegue dormir. Então, tem a droga possível, tem a cocaína, tem a droga do café, tem a droga para dormir, tem a heroína e tem a droga zumbi e vai por aí. Então, eu fiz uns 4 ou 5 voluminhos sobre várias drogas, porque cada uma tem um efeito diferente e uma coisa que vai acontecer diferente. Acho que a pessoa devia saber que aquela coisa que ela está usando vai ter outros efeitos, além de deixar ela maluquete. As sequelas que vão ficar no cérebro, no fígado, no coração, etc. Aí eu fiz um outro livreto, que depois a gente pode conversar, sobre um diagnóstico, porque eu acho que os nossos pacientes psiquiátricos e
ativos psiquiatricamente, eles estão muito aquém do que a gente precisa. Eu posso depois dar um exemplo, mas aí gostaria de falar dentro do livro. E eu coloquei aqui uma partezinha onde eu coloquei todas as minhas referências, eu fiz um monte de pesquisa, tem minhas experiências, tem alguns livros que acho que nem existe mais, porque são livros da época do meu avô era médico, mas tem interessante que tem coisa daquela época. Tem muita coisa. E coloquei também uma referência sobre que organismos a gente consultar para pegar informação. Tipo, a ONU tem uns, a Organização Mundial de Saúde tem outra, a Polícia Federal tem outras, as associações as ONGs, né? Tem. Então, eu acho governo, que isso, as pessoas precisam de saber que elas podem acessar isso, né? Pode acessar aquilo. Ótimo. E como são muitas consultas... Os grupos de apoio, eu não de sei, ajuda. Não sei nem se vai ser de utilidade, mas para mim, eu acho que se você pegar uma coisa e você falar, nossa, eu preciso... E botei um lugar aqui, no que diz respeito às pessoas, que eu acho que a gente tem. Se a gente tem um adicto em casa, ou uma pessoa com muito sufoco psiquiátrico, não precisa nem ser adicto, a gente tem pregado isso na porta da geladeira. Sabe o que assim? Na hora da emergência, procure meu psiquiatra favorito, minha psicoterapeuta das 3 horas da manhã. Pronto-socorro, tal lugar. Eu acho que tem que ter isso nos dias de hoje, porque muitas Ótima famílias... ideia, quase aí botei tem. aqui para poder se destacar e grudar lá na sua geladeira, ou na televisão, ou no guarda-roupa. E a nossa federação, então, vai sair na frente, e o Eu Sou Vida também. Nós vamos fazer esse adesivo, né? Um jeito de divulgar os locais que podem dar esse socorro e orientação. Exato. E tratamento e atendimento, né? Para ver então, se... para dar... Coloquei, porque isso obviamente muda, né? À medida que o tempo vai passando, muda os telefones, mas a gente deve poder acessar. E as internets, os sites da internet, a rede, elas são muito prolíficas nisso, é muito fácil, mas a gente precisa de ter acesso. Então, por isso que eu quero que você se inscreva agora no nosso sininho aí. Inscreva na nossa rede aí, esse canal do YouTube, no nosso canal, por favor. E depois compartilhe. E aí você depois vai poder entrar da federação e você vai conhecer esse nosso trabalho, o livro, muitas coisas. Tem o QR Code do nosso grupo de autoajuda. Toda quinta-feira, 7h30, funciona no setor universitário, na primeira avenida ali. Quase número 390, fica abaixo um pouquinho do Hospital das Clínicas. Então você é nosso convidado. Você que está sofrendo, não sofra sozinho. Se você tem um problema, está sofrendo, o problema é seu, porque você está sofrendo sozinho e você não quer resolver. Mas se você quer resolver o problema, nós estamos aqui, nós existimos para isso. Fala do Pix também. E tem o Pix aí que vai aparecer aí, para manter esse nosso trabalho, não só o nosso canal aqui no ar, nós precisamos da sua ajuda. Esse canal é para levar paz para as famílias, viu, doutora Eliana? Levar sobriedade, esperança. Então queremos a sua contribuição financeira. E se você não pode dar contribuição financeira, faça uma prece, uma oração, lembre de nós, coloque diante de Deus. Ou venha fazer um serviço aqui na nossa casa, no nosso escritório, venha para o grupo, traga um alimento, né? E você será muito bem-vindo. Então nós queremos te agradecer por estar conosco e agradecer principalmente a nossa convidada, a doutora Eliana. Ela quase não falou do currículo dela, né? Ela tem um currículo bem amplo, mas o mais importante é que ela, além de ficar 50 anos dedicando a vida na área médica, dentro do hospital, cuidando de pessoas, né? Ela se dispôs a escrever um livro para ajudar pessoas, para orientar. Isso é muito importante, né? Diz que para a gente ser realizado, a gente tem que plantar uma árvore, crescer, escrever um livro, não sei o que mais, fazer uma viagem. Pois é, eu já até tentei lembrar qual era a terceira coisa, mas não me lembrei, não. Mas a árvore eu já plantei. Eu também estou querendo escrever um livro, né?
E é muito importante porque é uma experiência, é uma visão, e que depois nós queremos que esse livro chegue na mão de autoridades para que eles possam aproveitar isso e fazer um plano de prevenção, de recuperação. E depois eu quero que a senhora me ajude a fazer aquela dinâmica nas escolas, como tirar os espinhos das pessoas, o espinho que leva para a droga, porque se ele continuar doendo, a pessoa vai buscar o remédio da droga, né? Vai buscar o remédio da dor. Aí sobre o livro, eu vou... tá faltando uma ultimazinha parte, ótimo, porque então eu entrei em crise existencial com a última parte. É muito complicado tratar de pessoas psiquiátricas com droga. Mas é difícil. A gente precisa de acreditar que dá certo. Afinal de contas, né? Nós estamos aqui para isso, para cumprir essa missão. E eu acho que qualquer pessoa... Aí eu tenho uma coisa que eu queria falar. Não leva ninguém, não. Leva você mesmo lá. Isso. Leva você. Você leve-se lá na Primeira Avenida. Você é muito importante. Quem quer que seja você. Viu? Eu frequentei uma reunião, aí uma senhora ia sempre. Aí ela falava, mas você não tem problema de droga? Não, meu filho tem, mas eu vim porque eu preciso de aprender. E aqui, cada vez que eu venho, eu aprendo a lidar com ele, entender o problema dele. E eu estou melhorando, e ele também já está melhorando. Eu venho na reunião, a reunião vale para ele. Achava muito interessante isso. Eu aprendo aqui, depois eu estou tratando ele melhor, estou cuidando dele. Ele já está parando de beber. E depois de 1 ano, ela levou o filho. Ela foi 1 ano sem o filho. Então você que está aí com problema, vem primeiro. Isso. Você que é pai, mãe, não, só vou se ele for. Não, você primeiro. E se você tem um problema, não espere seu pai e sua mãe te trazer, não. Você já é grande. Você não leva pai e mãe para usar droga junto com você. Então você pode vir sozinho pro grupo. Tá bom? Então, bem-vindos. E acesse aí nosso QR Code, nosso grupo. E se inscreva e não esqueça do Pix. E Deus nos abençoe. E pedimos que essa luz do alto, esse Deus que faz o bem para todos, sem olhar a quem, nos dê amor no coração, viu, doutora Eliana, para continuar a nossa missão. E obrigado por acreditar um pouquinho na nossa experiência e na nossa vontade também. Então, nós estamos juntos. Eu muito agradecida.